Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar falando aí sobre o XP, né? Ele é tão comentado aí quando a gente fala em metodologias ágeis, só que muita gente não conhece ele de fato, né? Ou pelo menos aí o principal dele, né? O XP, que é o Extreme Programming, ele foi criado, se não me engano, na década de 90, né? Pelo Kent Beck e mais e mais duas pessoas, ok? E por muitos anos o XP ele foi meio que um sinônimo de ágil, né? Como se o XP fosse uma tradução da metodologia ágil de fato. Hoje, né, isso acabou mudando ao longo do tempo. Hoje eu vejo que quando a gente fala em ágil, o primeiro nome, né, pelo menos aqui no Brasil, né, o primeiro nome que vem à mente é o Scrum. Né? O Scrum ali ele é o mais conhecido, é o mais utilizado, né? E a gente sabe aí que existem vários frameworks, várias metodologias tal que pregam ágil. Só que o XP aí é um dos que o pessoal gosta mais. E muitas coisas que a gente faz hoje, o próprio XP ele prega e a gente acaba nem sabendo que foi o XP que criou essa prática, né? Então, bom, esse é o contexto, né? E aqui eu vou tentar traduzir esses principais as principais práticas, né, que inicialmente elas foram quando o Kent Beck, né, ele escreveu um livro sobre o XP, né, quando ele concebeu essas práticas, foi pensando em programação de fato. Só que analisando, né, estudando um pouquinho mais, eu vejo que essas principais práticas, né, obviamente que eu não consigo explicar o XP em, sei lá, 10 minutos aqui, né, porque tem um livro sobre isso, né, tem bastante coisa, mas eu peguei as principais práticas e vou explicar para vocês como pegar essas práticas e conseguir aplicar aí no mundo de testes. Então, é como se fosse um XP aí voltado para testes, né? Algumas práticas aí, algumas ideias que podem estar auxiliando muito a gente. Beleza? Legal. Primeira prática, né, que o XP ele prega, né, é foco no que é de fato importante. Quando a gente pega essa frase e leva isso para testes, né, a gente começa a pensar mais em priorização de testes, ou talvez aí uma análise de teste baseada em risco. Por que eu digo isso? Né? Muitas vezes a gente acaba aí testando um monte de coisa, mesmo pensando em automação, né? Automatizando um monte de coisas que não são exatamente importantes. Se a gente quiser aí uma cobertura, sei lá, de 100% dos requisitos, todas as possibilidades, beleza. Só que interessante é começar os testes pelo que é de fato mais importante, pelo que é mais crítico, ok? Então, se a gente conseguir entregar esse valor, né, entre aspas, aí no início, é muito melhor. Porque a gente tem pelo menos uma garantia aí, sei lá, né? Vou chutar um percentual aí de 90% das principais coisas estarem funcionando. Né? E isso muitas vezes a gente quer. Pensando aí em entregas menores, em coisas funcionando para o cliente, se a gente garantir que o importante está funcionando, é muito bom. Né? Então, focar no que de fato é importante. Beleza? Outro ponto, né? Cliente junto no time. Quando a gente fala de testes especificamente, eu entendo que o cliente ele seja todo o time, mas ele pode ser aí o PO, por exemplo, ele pode ser uma pessoa de negócios, porque essas pessoas elas têm mais conhecimento do negócio, elas têm mais conhecimento aí do que elas querem, do que o cliente quer. Obviamente que é muito interessante aí o QA também ter esse conhecimento, só que da mesma forma, né, como o XP ele surgiu aí pensando em desenvolvedores, né, ter os clientes dentro do time justamente para ter uma comunicação mais próxima dos desenvolvedores, né, ter respostas mais rápidas para as coisas, enfim, eu entendo aí que no mundo de testes é muito interessante aí ter talvez o próprio cliente, né, além do PO, de fato, ter esses clientes também dentro para a gente pegar ideias de teste, como é que eles pretendem utilizar esse sistema aí, ok? Então, ter o cliente junto é muito legal. Aí pensando em testes, o que eu vou testar primeiro, no que eu vou focar no que é importante, né? Eu vejo que esses dois itens aqui eles estão muito aí relacionados, beleza? Então, foco no que é importante, cliente junto no time. Outro que aí é muito fácil aí de traduzir para o mundo de desenvolvimento, para o mundo de testes, é revisão de código. Né? E aqui eu até estendo um pouco mais, né? Além de revisão de código, revisão de caso de teste. Quando a gente faz automação de testes, a gente precisa ter nosso código revisado.
quando a gente faz cenários de teste, é muito interessante a gente ter aí os nossos casos de teste também revisados, né? Então, revisão aí, uma prática extremamente simples aí, que veio do XP também e que é muito interessante a gente estar implantando dentro do nosso mundo de testes, beleza? O outro são testes automatizados, isso mesmo, né? Quando foi concebido o XP, a ideia dos criadores, né, do Kent Beck, era automatizar, né, fazer pequenas entregas e logo depois eu automatizar aquilo ali com testes, né? E eu vejo que aí tá de fato, né, os testes automatizados é o teste em si, né? Então a ideia principal aqui o recado que ele deixou na época tenha testes automatizados, porque aí a partir do momento que a gente alterar o nosso sistema, enfim, corrigir bugs, enfim, várias coisas aí, a gente tem esses testes automatizados prontos. E aí está muito ligado aí a outra prática, que naquela época ele já falava aí de esteira de publicação, pipelines, né, que é o nosso conhecido DevOps hoje. Então aí a ideia é pegar esses testes automatizados, pegar outras automações possíveis, né, pensando em agilidade e produtividade, eu colocar aí numa esteira CI/CD e tal, para que a cada alteração que o sistema ele sofre, a gente aí acabe executando nossos testes, beleza? Um conjunto de testes, enfim, uma rotina aí que deve ser executada, né? Então, testes automatizados de automação, né? Entenda aí a automação como até um pouco mais amplo, né? A gente pode automatizar várias coisas, né, no nosso contexto, são coisas aí bem importantes. Entregas curtas, né? Eu entendo aí, traduzindo isso para o nosso mundo de testes, a gente não precisa programar todos os nossos testes automatizados, escrevendo todos os nossos casos de teste para ir liberar aquilo. A gente, a partir do primeiro teste automatizado escrito, a gente já pode fazer essa entrega. A gente já pode aí rodar esse teste em uma esteira, numa pipeline, ok? Que ele já vai estar entregando aí um resultado bem legal aí e a gente tem uma visibilidade boa como é que está a qualidade do nosso sistema, né? Então, entregas curtas, pequenos testes, só tem um teste pronto, publica ele, coloca ele em produção, né? Colocar em produção entre aspas, né? Libera ele para que ele seja executado aí a cada alteração no sistema, né? Então, pequenas entregas, isso vale para qualquer coisa no mundo de TI. Legal? Outra coisa, né? O XP ele também aí veio com as práticas dos stories, que é tão conhecido hoje, que é tão utilizado aí por praticamente todos os times, né, que eu conheço, enfim, né? E ele também define a questão do flow, né? A gente tem um fluxo de trabalho aí bem definido, né? E como é que a gente traduz isso para o mundo de testes? Os testes, eles devem ser histórias, eles devem ser atividades, eles precisam seguir um fluxo dentro do nosso fluxo de trabalho como um todo no nosso time, ok? Então, testes, entenda aqui por testes automatizados, por execução de testes, por criação de casos de teste, enfim. Se a gente tiver definido isso em histórias, é legal, né? A gente pode ter classificações diferentes, enfim, né? Mas tenha isso dentro de um fluxo também que a gente consegue tirar métricas legais, enfim, a gente tem um controle do que de fato está sendo feito. Então, histórias, flow aplicado para o mundo de testes também é muito importante, né? Importante que também comentar, né, que o XP, principalmente nessa questão do flow, né, o Kent Beck, ele pegou várias ideias aí do Lean, né, que o Lean aí também é um assunto bem amplo, né, mas é principalmente aí a questão de redução de desperdícios, né, a gente fazer aí mais com menos, enfim, né, todos aqueles conceitos aí que a gente também que é bem difundido aí no mundo ágil, né, mas aí em outro momento eu posso aí pegar os conceitos do Lean e também traduzir aí, trazer isso para o mundo de testes e como a gente poderia aplicar, beleza? Mas a ideia aqui dessa prática especificamente histórias e flow, legal? E programação em par, né? Esse também é outro conceito, talvez seja a prática, né, mais difundida, né, mais única do XP, e isso pode ser aplicado diretamente aí também nos testes, tanto para execução de testes. Olha só que ideia legal, né? Eu ter duas pessoas executando aí, eu vendo uma outra pessoa executando os testes e tá ali no meio, né, dando ideias também, o que você acha da gente testar esse fluxo, enfim, isso vale tanto para testes automatizados, obviamente, também é uma programação em par, quanto para escrita de casos de testes também, quanto aí para elaboração, né, de um plano de testes
funciona muito bem. Duas pessoas, dois QAs aí trabalhando em conjunto, gera aí uma qualidade muito boa. A gente está fazendo aí uma revisão ao vivo, né? Tempo real aí, fazendo uma revisão de certa forma, né? Então, programação em par é uma prática aí um pouco questionada por algumas empresas, enfim, por alguns times. Só que ao longo do tempo ela sim se mostrou aí bem interessante em termos de qualidade e agilidade aí do nosso trabalho, né? Das nossas atividades aí quando a gente fala em é, sistemas de informação, né? Softwares, enfim, qualquer aí atividade aí que tenha programação envolvida. Beleza? Então, é isso aí, espero que tenham gostado, né? Eu acho que foi um assunto bem interessante. Eu posso inclusive aí fazer alguma coisa mais completa, né? De como trazer esses conceitos ágeis especificamente para dentro do mundo de testes e de qualidade de software. E dessa vez foi o XP. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.